Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um Sinta-se Bem. Coisa bem boa! E hoje, gente, tem a estreia do nosso primeiro quadro internacional. Olha só que chique. Tá chique, né? Que chique, tia. Mostrando tudo que há de melhor em Portugal. Olha só que legal. Outubro é o mês das crianças e por isso, então, a gente vai bater hoje um papo aqui no programa sobre limites e frustrações nessa fase da vida. E mais, tudo a respeito de cirurgia plástica com o Dr. Carlos Cuiven. Só motivos para você não sair daí. Tá no ar mais um Sinta-se Bem. Fica com a gente, tia. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se tu tem alguma dúvida a respeito de cirurgia plástica ou procedimentos estéticos faciais, Dr. Carlos Cuiven tem as melhores dicas para te dar. Há um grande número de mulheres que tem o sonho de ter a mama mais volumosa, por isso que existe a mamoplastia de aumento, mas hoje o nosso assunto aqui é justamente o contrário, né, Dr. Cuiven? A maioria das mulheres pensam que o sonho da grande maioria é realmente ter a mama mais volumosa. Mas há mulheres que têm já, por natureza, a mama muito volumosa e que querem justamente o contrário, a redução dessa mama. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né? É um assunto bem interessante. É comum as mulheres que querem reduzir a mama chegar no consultório e dizer, doutor, todo mundo lhe pedindo para aumentar a mama, mas eu vou lhe dizer que eu quero diminuir. E aí é comum, né, a mulher sentir assim, olha, tanta gente querendo aumentar a mama e, poxa, eu estou pedindo para diminuir. E quem tem a mama bem volumosa, e às vezes tem mulheres que têm a mama bem volumosa desde cedo, desde o início da adolescência, a mulher, às vezes, com 11, 12, 13 anos, já notou um aumento exagerado das mamas, às vezes com 16, 17, a mama, inclusive, já está caindo de tanto volume, tá? Às vezes isso aí não para e chega com 20, 21 anos e está com a mama bem grande, volumosa, às vezes já caída, com um aspecto um pouco mais envelhecido. Prejudica a coluna. Prejudica a coluna, assim, então muda a postura da mulher. Então, assim, nem sempre uma mama grande é uma mama bonita. Às vezes a mama pode ser grande, pode não ser feia, mas o peso é exagerado e acaba mudando a postura. Muita gente se questiona, uma mama grande pode prejudicar a coluna? Depende, tá? Mas muitas vezes ela não é o principal fator de uma patologia de coluna, de uma dor de coluna, mas ela ajuda. Ou seja, ela ajuda a fazer a coluna não tá no seu ideal, tá? Antes da gente falar do processo de redução, como acontece, eu gostaria de saber como é que acontece esse processo de aumento da mama. Tu falaste aí que tem a questão genética, muitas mulheres têm mães que têm a mama já mais volumosa, avó, mas há outras mulheres que com a maturidade têm um aumento dessa mama, questão hormonal, gravidez e também o aumento de peso. É isso. Então, assim, a mama é formada basicamente por 3 tecidos: pele, glândula mamária, que é a glândula que produz o leite, tá? E gordura. A glândula mamária e a gordura, elas são muito entremeadas, assim. A gente não consegue separar muito o que é uma ou o que é outra, tá? Elas são intimamente ligadas. Então, assim, quando a mulher ganha peso, ela nota que a mama aumenta também. A mama engorda junto, tá? Então é comum, no processo às vezes de ganho de peso, redução de peso, gravidez, a mama às vezes aumenta, tá? Aumenta e às vezes fica pesada, e o fato dela ficar pesada provoca uma queda, tá? A pele, que é esse terceiro tecido, ela muitas vezes não suporta aquele peso excedente,
tá? Por mais que se use sutiã e tudo. Então, assim, ocorre um fenômeno de queda da mama. Como é que acontece o processo de redução? Decidir reduzir a mama, essa diminuição é retirada a gordura, é colocada alguma prótese de silicone para ficar com mais sustentação? Como que acontece? Então, assim, normalmente a gente avalia o tórax da pessoa e o tamanho da mama, tá? Na maioria das mamas grandes, ocorre um excesso na lateral das mamas, que é bem comum, a mama está um pouco mais caída, e normalmente as mulheres reclamam, minha mama é toda para o lado, eu deito, a mama vai uma para cada lado, tá? Então são mamas pesadas e normalmente bastante lateralizadas, tá? A gente define junto com a paciente qual é o melhor tamanho, se decide o volume que vai ficar e se planeja o que vai sair, tá? A princípio, quando a gente pensa em reduzir a mama, teoricamente não precisaria de uma prótese, tá? A gente está buscando reduzir, não precisa colocar uma coisa que aumenta, tá? Mas em alguns casos específicos, onde a mama é muito flácida, onde a pessoa então, mulheres onde a mama naturalmente pela idade ou por fatores genéticos ela é mais flácida, mulheres que já engravidaram, que a mama ficou muito murcha, às vezes elas vão se beneficiar com a colocação da prótese. E a gente muda um pouco a estratégia da cirurgia. Por exemplo, se a gente pensa em reduzir 300 ml do volume da mulher, por exemplo, a mulher tem 600 ml de mama, nós vamos reduzir para uma mama de 300 ml. A gente pode tirar um pouquinho mais de tecido mamário, tá? E substituir por um pouco de prótese. Então, assim, substituir um pouquinho um tecido que é um pouquinho mais flácido, que é o tecido natural, tira um pouquinho mais de tecido natural e substitui por um pouquinho de prótese. E aí o tamanho final vai ser o mesmo, mas vai ter um pouquinho daquele tecido um pouco mais fino da prótese. Para encerrar, pós-operatório, semelhante ao processo de colocação de uma prótese? Ele é uma cirurgia um pouco maior do que a colocação de prótese, que é uma cirurgia um pouquinho mais simples, tá? Mas a recuperação é parecida. Então, assim, a pessoa vai passar em torno de 60 dias com um sutiã pós-operatório, tá? Vai evitar dirigir entre 20 e 30 dias, vai evitar dormir de lado entre 20 e 30 dias. Para quem olha de fora, uma mulher que recém fez uma cirurgia de mama vai achar que ela está muito bem. A pessoa que está um pouquinho receosa de fazer algum tipo de movimento, tem que evitar algum movimento muito amplo, mas é uma recuperação considerada tranquila, tá? A pessoa vai usar uma peça de roupa, um sutiã pós-operatório, que é uma peça que ela já está acostumada a usar, então não muda muito a rotina, tá? Talvez a primeira semana mude um pouquinho mais, mas depois a rotina já entra na normalidade. Bacana. Muito obrigada pelos Eu que agradeço. esclarecimentos. A gente acreditava e orientava que as pessoas comessem de 3 em 3 horas. Mas hoje a gente sabe que cada pessoa é diferente e tem necessidades diferentes também. Por exemplo, algumas pessoas não precisam comer a cada 3 horas. Algumas pessoas conseguem ficar mais tempo sem se alimentar. O que é importante? A gente respeitar a verdadeira vontade, fome e saciedade. Se eu me obrigo a comer de 3 em 3 horas, eu estou anulando a minha capacidade de percepção dessa sensação de saciedade. Então, o certo é a gente perceber, comer devagar, tranquilamente e conseguir obedecer essa real sensação de saciedade que o organismo está nos mandando. Estabelecer limites na infância. Qual a importância disso e como fazer afinal? Eu tenho certeza que tu já te desdobrou em 1000 para satisfazer os desejos do teu filho. É claro que os pais têm sempre as melhores das intenções, mas muitas vezes não permitir que esse filho passe por um processo de frustração
pode ocasionar sérios danos aí numa vida futura. Mas não é a gringa aqui que vai explicar hoje tudo sobre esse assunto. Eu estou com a psicóloga Sônia Sebenello para falar sobre essa questão dos limites e das frustrações na infância. Um belo tema. Um belo tema. E é preciso que a criança passe por esse processo de frustração que muitos pais acabam evitando que ele passe. O processo de humanização, ele passa obrigatoriamente pela experiência de que a satisfação não é ilimitada, que a satisfação não é permanente, né? De que existem perdas, existem percursos, vamos dizer, para a obtenção da satisfação, que muitas vezes geram ansiedade, inquietação, frustração. E o que acontece hoje, né? Eu acho que é importante a gente situar por que essa mudança, né? Porque nós vivíamos na modernidade regidos por uma organização social centrada na segurança. Esse era o valor. E a segurança, a ordem, né? A expectativa de um projeto de vida era completamente diferente, né? Isso é antropológico e vai ocorrendo sem que a gente se aperceba. E quando a gente vê também, vamos dizer, ocorre um processo da globalização, uma mudança cultural, mercado, né? Consumo, rapidez, né? Tudo, a tecnologia, né? Tecnologia. Sem dúvida. Então, passamos para a pós-modernidade e nessa transição a mudança de valor passou da segurança para a liberdade, que é um valor importante, né? Então, como é que era a sociedade antes? Ela era hierarquizada. Então, assim, era uma pirâmide e no topo da pirâmide eram as representações de autoridade, né? Na família, o pai, na igreja, o sacerdote, o padre, o papa, né? Na escola, um professor, um diretor, figuras representativas, né? Com transcendência que representavam a autoridade. Na sociedade de rede que nós vivemos hoje é horizontal, então não existe mais esse lugar assegurado. E o que acontece com os pais? Eles não sabem em que lugar se colocar, então eles tentam, né? O tempo todo preservar os filhos e as crianças de qualquer situação que os constranja, que represente a falta. O que é impossível, porque a vida ela é composta, a vida humana da falta, né? Então, assim, é um absurdo não se pensar que uma criança possa ter que ser assistida e digamos assim, orientada para falhar. Porque hoje nós vivemos uma sociedade do sucesso, né? Da satisfação absoluta, e não preparamos. De ser o número um. De ser sempre o primeiro, ter todos... tem um pensador francês, Pascal Bruckner, que disse assim, o fardo de ter que ser feliz, porque isso é um fardo, né? Nós vivemos numa sociedade que... De ser perfeito. De ser perfeito. Quer dizer, houve uma mudança, né, no laço social, de como as pessoas se organizavam nas relações, e tudo isso, vamos dizer, propiciou uma instabilidade. E os pais estão nesse momento, né? E sempre há tempo, Sônia, porque eu sei que tem muitos pais nos assistindo agora que pensam assim, nossa, eu não dou limite para o meu filho, eu não deixo ele se frustrar. Sempre há tempo de reverter essa situação, porque amar é dar limite também. Sem dúvida. Amar vamos dizer, é participar com o filho do processo de humanização, aonde está implícito que o mundo tem, a vida nos oferta, não necessariamente como um presente, mas como uma realidade, muitas frustrações. Né? Nós somos todo o tempo confrontados. Como é que nós vamos ser criados para só vivenciar vitórias e sucessos quando a vida real, ela traz vicissitudes? Então,
é importante que os pais pensem que se eles se identificam com o que nós estamos falando, que eles fiquem alertas, né? Porque realmente esse é o modelo para um fracasso, né? Quando, na verdade, se nós pudermos trabalhar as falhas e os erros que possam ocorrer no desenvolvimento dos filhos, nós estamos capacitando esses filhos a poderem lidar com situações imprevisíveis, né? Que podem ocorrer e que ocorrem na nossa vida. Com certeza. Quanto antes a gente permitir aí com que a criança saiba o seu limite, saiba se frustrar, saiba perder, a gente vai ter indivíduos aí adultos muito mais felizes e muito mais capazes, né, de construir a sua própria história e de não, vamos dizer, ficar com uma idealização de que eu vou ter, porque hoje é tudo isso, eu vou ter. E isso por trás o que tem, gente? É uma ameaça silenciosa, venenosa, que é o consumo. Porque hoje nós, através do objeto desejado, nós buscamos a satisfação insaciável. Porque esse objeto ele é destituído de sentido. Exatamente. Ele não tem a constituição vamos dizer, da natureza do ser humano, né? Ele é só um objeto, né? E as pessoas, infelizmente, hoje também estão se constituindo e se portando como objetos. Esse vazio, né? Desse vazio. Então, é um vazio contemporâneo. Eu acho assim que tem determinados autores que tratam isso assim de uma maneira magistral. Por exemplo, Gilles Lipovetsky, ele tem um livro espetacular, que é A Era do Vazio, onde ele fala que hoje tudo é superficial, tudo é distanciado, tudo é literalmente vazio, quer dizer, então é uma busca incessante e infinita, né? Porque... né? E que move o consumo. Exatamente. Né? Então nós falamos em liberdade, será que temos essa liberdade ou somos escravos? Essa é para uma outra pauta, gostei. Sônia, adorei, obrigada pelo esclarecimento. Muito obrigada. Você sabia que a sua vida é reflexo de seus pensamentos e ações? Por mais difícil que seja aceitar este fato, a responsabilidade é quase que 100% nossa. Nós temos o poder de mudar a nossa realidade a todo instante. Basta que a gente tenha um propósito e siga com perseverança e disciplina. O que move você, afinal? Que legado você quer deixar? Mude, haja, tenha o foco na solução. Faça parte da família Sinta-se Bem. Essa semana aqui no Censura eu converso com Bárbara Alert, do Instagram Inteligência Erótica. O tema do programa é Já acabou? Vocês imaginam qual vai ser a pauta? Qual vai ser o assunto principal? Então não perde madrugada de domingo que a gente tem um encontro marcado e vocês vão adorar, tá imperdível. E daí, tia, seja muito bem-vindo ao canal do Sinta-se Bem aqui no YouTube. É isso aí, tudo que a gente produz aqui no Sinta-se Bem, a gente disponibiliza pra ti aqui. Então aproveita e te inscreve agora pra sempre que tiver conteúdo novo aqui no YouTube tu ficar sabendo. Dá uma olhada, tem o programa na íntegra e as matérias divididas por editorias, culinária, moda, saúde, beleza e por aí vai. Tudo isso pra tu ficar sempre junto com a gente, curtir os nossos conteúdos. Então aproveita e te inscreve agora, não esquece. E também segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que o Sinta-se Bem produz. Te inscreve agora, tchê! A dica de hoje é uma boa limpeza e hidratação da pele,
Para a maquiagem sair maravilhosa, nós temos que hidratar bem e limpar bem a pele. E a maquiagem fica perfeita. O primeiro passo é a limpeza da pele e demaquilar a pele. Se a pessoa estiver maquiada, primeiro nós temos que demaquilar a pele da pessoa, usando um bom demaquilante para retirar a maquiagem e os seus excessos. Segundo passo, nós temos que usar uma boa água micelar. A água micelar, ela purifica e ela ajuda na hidratação da pele também. Terceiro passo, eu usei a água termal. A água termal, ela é maravilhosa, gente, para ajudar na hidratação da pele e a purificar a pele também. A gente pode até dormir com uma água termal no rosto. Ela é ótima para várias coisas. Só que além da água termal, eu usei também o hidratante específico para o tipo de pele da pessoa. Depois que nós demaquilamos, limpamos a pele e hidratamos, nós esperamos a pele absorver bem todos esses produtos para depois iniciarmos uma boa maquiagem. Essa é a minha dica de hoje. E na estreia do nosso Entre Portos, tu vais conhecer 3 dos principais lugares turísticos da cidade do Porto, em Portugal. Avenida dos Aliados, na cidade do Porto, em Portugal. Icônica e democrática, palco de manifestações e eventos culturais. É chamada o coração do Porto. O Porto sempre foi uma cidade mercantil, por isso essa avenida é o retrato de uma cidade burguesa do século XIX, onde as sedes bancárias se concentravam. Arquitetura, história. Impossível andar com pressa, há muitos detalhes para os turistas verem, apreciarem e fotografarem. Considerada uma das mais bonitas do mundo, a Estação de São Bento, em Portugal, foi inaugurada em 5 de outubro de 1916. No seu interior, concentra um hall com mais de 20 mil azulejos. Cada painel representa, assim, uma cena da história de Portugal. A cidade do Porto tem o Oceano Pacífico e o Rio Douro, esplanadas para a prática de esportes, caminhadas, ciclovias e muito lazer com vista para o mar. Miradouros para apreciar paisagens de tirar o fôlego. O Rio Douro, majestoso, desliza para o mar.
encantando os turistas. Dizem os portuenses que morar na cidade do Porto é, antes de tudo, um sentimento. Temos que concordar. Gente, olha, cada lugar mais lindo do que o outro. Eu não conheço Portugal. Ou melhor, já conheci um pouco o nosso Entre Portos. É para isso viaja, que esse bloco né? tá aqui, para as pessoas viajarem junto com a gente. Eu confesso, olha, que é cada vez mais difícil ver essas lembranças, porque eu já morei em Portugal. E o Entre Portos, para mim, cada vez que ele entra e vai entrar ainda aqui no Sinta-se Bem, dá um aperto no coração de saudade. Que terra maravilhosa. Verdadeiramente maravilhosa. E sem ser nessa semana, na outra semana tem mais Entre Portos aqui com Jussara Pompeu, que vai participar a partir de hoje, quinzenalmente aqui do nosso Sinta-se Bem. Então só tem motivos para tu continuar aqui com a gente, não só daqui 15 dias para ver o Entre Portos, mas domingo que vem também. Hoje a gente encerra o Sinta-se Bem, mas 10 horas no próximo domingo a gente tá de novo aqui no ar com vocês. Não esquece de ficar ligadinho na gente também durante a semana nas nossas redes sociais. Tá passando aqui para vocês a hora. Super beijo, e nós fomos. Tchau, tchau, gente.